XX construiu e destruiu muitos símbolos. Mas o século XX ainda não acabou. E um dos maiores símbolos do futebol mundial começou a ser destruído esta semana. Bye bye Wembley. Olá, boa tarde. O Globo Esporte já começa a sentir saudades de Wembley, mas rola a bola para frente e põe o bloco no ar. Romário sente a batata da perna e preocupa o Vasco e a seleção brasileira. As lembrancinhas da Olimpíada de Sydney já estão à venda. E hoje é dia de jogão. Corinthians e Atlético Mineiro revivem a final do Brasileiro na Libertadores. Você gosta de nadar em água fria? Tá frio aqui. O frio é tão grande que Leonardo chega a trocar as letras. Mesmo num dia de sol, no Rio de Janeiro, piscina aquecida faz falta. Mas quando são ligadas as caldeiras do Parque Aquático Júlio Delamare... A água que estava demasiadamente quente ou a água está demasiadamente fria. A água ficava toda amarelada de ferrugem. E assim não dá. Então as velhas tubulações e a caldeira vão para o ferro velho. Isto aqui é parte do antigo sistema de aquecimento que está sendo substituído. Esse equipamento não tinha termostato, por isso era muito difícil manter a água numa temperatura ideal. Agora o sistema de aquecimento a gás vai ser de última geração. Tecnologia japonesa com medidor de temperatura digital vai deixar a água entre os 25 e 27 graus estabelecidos pela Federação Internacional de Natação. Os 6 milhões de litros do Parque Aquático Júlio Delamare serão aquecidos e estarão prontos para o troféu José Finkel. A partir daí, certamente as braçadas vão ser dadas com muito mais prazer. O Flamengo sofreu, mas venceu o Olaria e continua na liderança do segundo turno. O jogo teve na arbitragem Jorge Rabelo, acusado de falsificar documentos. As medidas cabíveis foram tomadas e eu tenho certeza que dentro do tempo e agora está na mão do Ministério Público, a verdade vai ser restabelecida. O Olaria é azul no uniforme e no goleiro, chamado Azul. Ele pertence ao Vasco, assim como o Cristiano, que vai jogar por 2 times. Estou aqui para ajudar o Olaria e, se possível, também a gente conseguir arrancar uns pontos, com certeza vai ajudar o Vasco, é o time do meu coração e dono do meu passe, né? O Flamengo está com Lê no lugar de Petkovic, machucado. A Tirson dá um primeiro sinal de inspiração. O segundo é de Leandro Machado, um gol cedo e aquela fumaça de goleada. Mas, de repente, calma, esse não valeu. Mas o de Robson pode contar, 1-1. O Olaria quer mais e Cristiano, aquele vascaíno, vira o jogo. A torcida ensaia de leve o corinho. Deixa de gritarem, eu vou ganhando. O pessoal do prédio já está meio preocupado, mas Beto, com raça, acalma as coisas. E ele mesmo, por pouco, não desempata. Olha o azul aí se esforçando, mas não deu. A coisa fica azul mesmo para o Flamengo, com um gol de zagueiro. Sabe o nome dele? Se a gente tá em campo, tá preparado, mas eu acho que feliz é o Flamengo ganhar. Mas graças a Deus eu fiz o gol. É a 5ª vitória consecutiva do Flamengo na Taça Rio. O time chega aos 15 pontos ganhos e é líder isolado. Mas pela primeira vez nos últimos 3 jogos, o técnico saiu em paz com a torcida. Jogo que todo mundo sabe que aqui é jogo difícil. Mais uma vez o Flamengo deu demonstração que tem raça, que é um time de grupo e que consegue virar o jogo. Na sequência da 5ª rodada, o friburguense recebe hoje à noite o Botafogo. E depois do intervalo, a cidade olímpica já está pronta para receber os turistas que gostam de esporte e de comprinhas. Paraná e Santo André começam a decidir hoje o título brasileiro feminino de basquete em Santo André. Em 2 anos de vida, o Paraná Basquete tem uma trajetória de sucesso. A sua torcida sempre lota o ginásio. E em 5 competições disputadas, o time chegou à final em todas. Mas quando o assunto são as decisões, nem tudo pode ser comemorado aqui no Paraná. Os 4 títulos disputados até agora foram contra o Santo André, adversário que levou a melhor por 3 vezes. Eu acho que o fator
primordial da equipe de Santo André é realmente a harmonia, o conjunto. O último confronto decisivo entre as duas equipes foi no Campeonato Paulista deste ano e o Paraná levou a melhor. Vai ser um final difícil de novo, como é final de Paulista, mas a gente está bem preparada, está com uma vontade de ganhar muito esse campeonato, então vamos lá, vamos ganhar. Medalha olímpica não tem preço, mas uma lembrancinha da Olimpíada. São tantas lembranças que dificilmente alguém sai de mãos abanando. Visitar uma loja de artigos olímpicos é um convite ao consumo. Do presentinho mais simples ao mais refinado, do normal ao exótico. Livros especializados, chocolates com a marca olímpica e os mascotes em vários tamanhos. Para realizar uma espécie de volta olímpica completa aqui na loja oficial dos Jogos, você gasta mais ou menos 1 hora. Só que para comprar pelo menos um item de cada um dos 10 mil produtos oferecidos aqui, você vai gastar 300 mil reais. Falou em comprar, falou em turista brasileiro. Vocês vão levar alguma coisa, algum boneco olímpico aí, pelo menos? Boneco não, estamos querendo ver se acha uma boneca olímpica. Pelo menos chaveirinha de $1 a gente vai levar, com certeza. Quando acabar o fôlego para acompanhar as competições, uma passadinha na loja pode reabastecer o ânimo. Claro, esvaziar os bolsos também. E são tantas opções que depois desta reportagem, você não vai ter como negar pelo menos uma lembrancinha, mesmo para aquele seu amigo chato que sempre pede alguma coisa. E o Zé do Pulo, que apresenta o Globinho Olímpico às segundas e sextas no Angel Mix, já tem endereço. Se você quiser conversar comigo, escreva para a Redação de Esportes, Rua Vão Mártios 22, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. O CEP é 22.460.040. Ou então, manda um e-mail, anota aí. globinhoolímpico@redeglobo.com.br. Tudo junto com letra minúscula e sem acento, hein? Eu tô esperando. Manda pra mim. Você pagaria 60 mil reais por um pedaço de grama? Depende da grama. Tanto por fora quanto por dentro, o estádio de Wembley é um aristocrata na história do futebol. Uma espécie de pai de todos os grandes estádios, mas que confessa no placar eletrônico. Wembley, o fim de uma era. 1923-2000. Um estádio com 77 anos precisa mais do que uma reforma cosmética. O Wembley vai ser destruído para que no mesmo lugar seja feito um estádio novinho. Mas essa pá não é sinal de que as obras já começaram. 2 personagens da final da Copa de 66, o goleiro alemão Hans Tilkowski e o atacante inglês Geoff Hurst, foram reunidos para recortar e cavar o local do gramado de maior controvérsia da partida que deu a vitória à Inglaterra na Copa. Na prorrogação, com o jogo empatado em 2-2, Hurst chuta. A bola bate no travessão e quica no chão. Foi ou não foi gol? O juiz, depois de consultar o bandeirinha, validou o gol, que até hoje ainda é posto em dúvida. É esse pedaço de grama que foi leiloado hoje. Rendeu 20 mil libras, cerca de 60 mil reais. E esse é só o começo numa série de leilões. É bem um sinal dos tempos. O mais antigo dos estádios famosos do mundo vai leiloar pedaços de sua história através do mais moderno dos meios de comunicação, a internet. Gramado, cadeiras, tapete vermelho, fotos. Serão 6 mil itens à venda, que farão parte da memória desse estádio que será destruído em novembro. O goleiro Tilkowski acha que é uma pena, que o Wembley é um pedaço da história, como o Maracanã. Já Hurst diz que é triste que Pelé achava que o Wembley era a catedral do futebol, que jogadores famosos sempre quiseram jogar ali. Mas mesmo com o estádio destruído, as memórias vão continuar, e que isso é o mais importante. Esse buraquinho é apenas o começo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, tudo estará à venda. Até as famosas torres gêmeas. Mas no caso delas, os organizadores do leilão não entregam em casa. Graminha cara, hein? Bom, quem não vai ter chance de jogar no famoso estádio é o meio-campo Flávio Conceição. Ele está machucado e foi cortado do jogo contra a Inglaterra dia 27. Luxemburgo já convocou Marcos Assunção do Roma. Já, Timão e Galo se enfrentam pela Libertadores. E ainda, Tafarel brilha e ajuda o Galatasaray a conquistar um título inédito para o futebol turco.
Futebol 2000. Oferecimento Mizuno. Brahma. Embratel. Banco Itaú. E Suquita. Terminou agora há pouco o jogo entre o brasileiro Gustavo Kirten e o sul-africano Wayne Ferreira. Guga venceu por 2-0 e já está nas quartas de final do torneio de Hamburgo. Agora uma notícia triste. Morreu há pouco, aos 87 anos, Domingos da Guia. Ele estava internado no Rio por causa de um derrame cerebral. Domingos foi um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro. Jogou no Bangu, Flamengo, Vasco e Corinthians, tendo atuado também na Argentina e no Uruguai. Pai de Ademir da Guia, Domingos disputou a Copa de 38 na França e tinha o apelido de Divino. Durante séculos, o Império Otomano dominou a Europa. Istambul, hoje capital da Turquia, era o centro do poder. Ontem, os turcos voltaram a dominar a Europa, mas no futebol. O Galatasaray conquistou a Copa da UEFA, vencendo o Arsenal nos pênaltis, depois de 0-0 no tempo normal. Tafarel foi o grande herói. Na Dinamarca, local da decisão, houve confusão entre as torcidas. Nas ruas de Copenhague, torcedores ingleses e turcos. A provocação terminou em pancadaria e confusão antes mesmo do jogo. A briga se espalhou por várias ruas da cidade. 13 torcedores ficaram feridos, 26 foram presos. Depois do jogo, o confronto recomeçou e a polícia teve muita dificuldade para controlar a situação. Em campo, o goleiro Tafarel foi eleito o melhor da partida pela União Europeia de Futebol. O brasileiro recebeu um cheque de 10 mil euros, o equivalente a mais de 16 mil reais. Campeonato Paulista, no Brinco de Ouro, Guarani e Santos. Baiano cruza e Claudiomiro desvia, fazendo o único gol da partida. Santos 1, Guarani 0. No Canindé, São Paulo e Portuguesa. Fábio Aurélio cruza e França abre o placar. São Paulo 1-0. Segundo tempo, aos 28 segundos, Bentinho pega e empata para a Portuguesa, 1-1. O árbitro marca pênalti de Wilson em Evandro. Leandro cobra, Rogério defende, mas na sobra, o próprio Leandro vira o jogo, 2-1 Portuguesa. Fabiano falha e França empurra para o gol, 2-2. A bola sobra de novo para a França, que manda de primeira e vira o jogo para o São Paulo, 3-2. Marcelinho pega o rebote e define o marcador. Final, São Paulo 4, Portuguesa 2. Campeonato Mineiro, em Nova Lima, Vila Nova e Cruzeiro, que marca primeiro com Fábio Júnior. Júlio Verne levanta na área e Paulo César empata. Vila Nova 1, Cruzeiro 1. Com esse resultado, o Cruzeiro garante a classificação para a decisão contra o Atlético. Campeonato Carioca, em Campos, Americano e Fluminense. Jorginho cruza e Ian faz 1-0 Fluminense. Empate do Americano. Depois da cobrança de falta, Paulo Roberto aproveita a confusão e bate forte, 1-1. Flávio chuta, a bola desvia em Marcelo Moura e entra. Fluminense 2, Americano 1, final. No estádio da Rua Bariri, o Olaria enfrenta o Flamengo. Maurinho cruza e Leandro faz Flamengo 1-0. Robson arranca no meio da defesa rubro-negra e empata 1-1. Cristiano vira o jogo, Olaria 2-1. Atirson tenta, Reinaldo também. E na sobra, Beto entra com bola e tudo, 2-2. Escanteio para o Flamengo e o zagueiro Juan marca o gol da vitória. Flamengo 3, Olaria 2. O Vasco vence o Bangu, mas Romário pode ficar fora da seleção brasileira. O sonho. Romário está a 4 dias de voltar à seleção. O pesadelo. Romário está a 4 dias de não voltar à seleção. 30 minutos depois de fazer Vasco 1, Bangu 0, ele cai. Durante o segundo tempo, Romário começa a ser medicado aqui no vestiário do Vasco. Recebeu muito gelo na batata da perna esquerda e uma injeção de anti-inflamatório. 15 minutos antes do jogo terminar, Romário deixou o estádio.
Como é que você está se sentindo? Tô melhor. Na hora, realmente, foi uma dor que me incomodou, tanto é que eu saí, mas agora, depois de gelo, a dor diminuiu. Uma dor meio estranha que eu senti na panturrilha esquerda, que eu nunca tinha sentido, e eu pedi logo para sair. Seu plano é jogar domingo e depois ir para a seleção? Dependendo do exame, se não for nada, se tiver sido apenas alguma coisa, uma dor muscular ou alguma pancada que eu não me lembro que tenha tomado, com certeza eu vou jogar, mas se por acaso esse jogo for atrapalhar alguma coisa, eu não jogo e vou estar à disposição da seleção. Romário não viu o Bangu empatar com Edilson. Nem o Vasco fazer 2-1 com o Dedé, 3-1 com o Viola, 4-1 também com o Viola. Mas certamente Romário sonhou que tudo não passava de um pesadelo. O Palmeiras joga hoje contra o Atlas no México pelas quartas de final da Taça Libertadores. Em Belo Horizonte, também pelas quartas de final, um jogão de bola. O Atlético Mineiro, com a velocidade de Marques, recebe o Corinthians, que vai atacar com o oportunismo de Luizão. O Corinthians já jogou 33 vezes este ano. A média entre os titulares é de 24 partidas. As últimas, de 2 em 2 dias. O desgaste é inevitável. Pesa a perna, às vezes você começa a sentir dor muscular pela sequência de jogos. Esse tipo de coisa, mas isso varia muito de jogador para jogador. O Corinthians, que embarcou para Belo Horizonte, é um time tranquilo. Os jogadores sabem que a equipe costuma jogar muito bem fora de casa. Alguns até torcem para que o adversário seja bem ofensivo. O Mineirão é um campo grande, quer dizer, tem espaço, dá para jogar, temos o contra-ataque, espero que o Atlético venha para cima. Quer dizer, é um time que será respeitado como nós vamos respeitar o Atlético. Aproveitar bem os contra-ataques tem sido a especialidade do Luizão, o artilheiro da Libertadores com 11 gols. E ele não esconde, adora este tipo de competição. Jogos decisivos, eu gosto desses jogos, sempre vou bem nos jogos decisivos e espero ajudar o Corinthians a conseguir a classificação. Para nocautear o Corinthians, o Atlético preparou uma série especial de golpes. A maior parte dos ataques sai pela esquerda, com as investidas de Marques. Quando a tática muda, Marques desfecha o ataque pelo meio e marca os gols. Foi assim na eliminação do Atlético do Paraná. Na final do Campeonato Brasileiro do ano passado, Marques jogou apenas alguns minutos da primeira partida e saiu machucado. Agora na Libertadores, ele vai ter novamente a chance de enfrentar o Corinthians em outra decisão. A Globo transmite Atlético e Corinthians logo depois de Terra Nostra. E como aperitivo, você fica com o Balé da Bola. Uma boa tarde para você. A gente se vê.